falar um pouco sobre a política contemporânea em que ela se encontra, né? E qual a sua pedra angular que sempre irá existir em qualquer grupos divergentes, né? Tanto esquerda quanto direita, ela sempre vai existir essa estrutura para criar e fomentar o conflito político, né? A política nada mais é do que uma irrelevância em que o que realmente impera é pura emoção, puro sentimentalismo e paixão e idolatria dos eleitores pelos eleitos, né? Nada mais além disso, as pessoas que realmente estão apaixonadas pela figura, pelo presidente Bolsonaro, não estudam de forma meticulosamente o que realmente o seu presidente anda fazendo, das coisas que são equivocadas e das coisas que realmente são certas, mas o que o grupo, o poder, ou seja, o partido, a pessoa que agora está no poder, realmente vê no povo é simplesmente uma oportunidade para realmente fomentar, fazer seu marketing e sua propaganda cada vez mais e falar menos de assuntos realmente técnicos que realmente está calcada na realidade. O que acontece? Antes da eleição do presidente Bolsonaro, quando ainda ele era um candidato dentro da direita, houve pessoas que, assim, era algo muito convergente. As pessoas tinham suas divergências, mas era insignificante, porque a causa final mesmo era derrubar o PT da presidência da República. Eles conseguiram fazer isso. Agora no poder, precisa agora filtrar essa direita, né? Tirar essas poeiras, tirar as divergências e realmente consolidar a pura direita que está realmente alinhada com o presidente. Isso é a pedra angular. Em qualquer momento histórico da política, aquele que assume poder agora vai começar a filtrar realmente e sempre de acordo com a linha do presidente, porque agora que está no poder, agora ele é a bússola que vai realmente nortear o rumo do Brasil. Não precisa, não pode ter ruídos, né? Tem que ter realmente a caravana com as pessoas corretas, né? Stalin fez isso, né? Stalin foi o ditador que mais matou comunista. Ora, como que um comunista pode matar como? Porque ele era um comunista, mas existem vários outros personagens comunistas que não está realmente numa totalidade de pensamento como Stalin. Então, por exemplo, Alexandre Kollontai, que ajudou a fomentar o bolchevismo na Rússia, quando, por exemplo, Lenin assume o poder, ele vê que as ideias de liberação sexual não funcionam muito bem. Trotsky também foi muito... morreu por Stalin, que antes eram realmente parceiros, né? Hitler fez isso, que antes de ele assumir o poder, tinha muito público homossexual. Quando ele assume o poder, ele realmente vê que não vai dar certo. E não criando uma analogia com isso, mas toda vez quando uma pessoa assume o poder, precisa filtrar as pessoas que realmente estavam contigo. E as pessoas que saem não simplesmente caem no ostracismo por uma naturalidade, mas sai por realmente por uma análise realmente estratégica. Então, as pessoas saem chamadas de traíra, como se fosse a coisa mais horrível que aconteceu. A pessoa se torna... A pessoa que antes era um anjo, agora ela se torna realmente um demônio, é um satã. E o perigo maior são as pessoas que saem, não os inimigos que realmente externam. Então você pega personagens aqui no Brasil como Nando Moura, Danilo Gentili, Joyce Hasselman, que tem um alcance imenso, que ajudaram imensamente a, a candidatura do presidente Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro, fez campanha, perdeu noite sem dormir, e falando do Bolsonaro, agora que o Bolsonaro agora está no poder, qualquer críticas pontuais que eles fazem a respeito, que para o presidente acaba dificultando, né, o progresso, né, a caravana dele rumo ao progresso do Brasil, é taxado como traíra. Traíra é assim, é nomes realmente mais
mas viu que eles colocaram, né? Realmente faz a pessoa se tornar um satã, né? Esquece todo o benefício que essa pessoa foi para a eleição do presidente e agora ela é taxada como uma pessoa mais terrível, né? Para o Brasil. E é muito interessante isso, como que a política ela funciona assim, né? Precisa disso, precisa dessa dramatização, né? E aí que entra esse livro, né? Porque como que a política ela é algo muito supérfluo, porque ela precisa sempre agir não de forma técnica, racional, de forma muito deliberativa, mas a política contemporânea ela é muito instintiva, porque o povo, a nação, ela não faz muitos raciocínio, muita meditação. Ela precisa, sim, de um imaginário que dá dramatização das coisas, né? Então, dramatização precisa, assim, algo muito emocional. Um dos instintivos assim que a política sempre usa é o separatismo, sempre separar entre as trevas e a luz, né? Esse é a treva e esse é a luz, né? Sempre colocar uma figura daquela pessoa que é divergente de você, é, colocando ele como a pessoa mais, o inimigo número um. Então, as pessoas antes que o inimigo número um era o petismo, agora que as pessoas que eram amigas começam a fazer críticas pontuais, e aí eles não gostam, chamam de traíra e chamam de esquerdista. É muito fácil. A esquerda fez isso, a esquerda chamavam quando quando a direita em 2015, 2016 não tinha força suficiente, a esquerda chamava de PSDBista. Por quê? Porque é um inimigo número um. Isso se chama estratégia da tesoura. Então não foi a esquerda que inventou isto. Sempre o pensamento, assim, a pedra angular sempre vai funcionar dessa maneira. Quem está no poder, aquela pessoa que fazer críticas que prejudica a estratégia do progresso daquela pessoa que está no poder, vai ser chamada assim do pior adjetivo. Da mesma forma como ele vai ser a mesma coisa que o inimigo, vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. Por quê? Porque isso cria uma dramatização nas pessoas e coloca nas pessoas da seguinte maneira: antes o PT dizia que precisava criar a educação, né? Tinha muito essa ideia também do nacionalismo, né? De pensar nas coisas naturais do Brasil e que os inimigos lá, os imperialistas americanos, né, estão com os olhos desse tamanho, querendo roubar nossa Amazônia e por isso deveremos resistir a isto, né, e que ainda a escravidão ainda ela é muito pujante no Brasil, então precisa acabar, como se ainda a gente vivesse num país colonial, criava esse imaginário que o Brasil ainda era colônia, né. A direita também faz isso, né? Então precisa disso, desse sentimentalismo barato, né? Para criar senso de emoção nas pessoas, inflamar esse imaginário nas pessoas em que elas acham que estão vivendo numa verdadeira guerra. O que a direita faz hoje em dia? Não, a gente não pode criticar o Bolsonaro, porque senão o PT volta, e que o PT voltando vai criar uma grande Venezuela, e assim um país realmente comunista, né? E a Rússia agora vai ser infiltrada aqui, e aí o comunismo vai voltar, e a ditadura volta, assim, todo esse imaginário para colocar como se as coisas realmente irão ser assim. Mas não, assim, o mundo não é bipolar. Não, a gente não é robô em que a gente é conectado num positivo e no negativo. Não é existe circunstância, tempo, local, a gente é complexo, existe toda uma complexidade a ser analisada. O presidente fez realmente coisas muito boas, mas aquilo que ele vem, aquilo que ele disse na campanha, a sua agenda como candidato, hoje na praticidade ela é muito equivocada, assim, muito duvidosa, né? Ele fala grosso com a imprensa, mas fala fino com o establishment, ou seja, com o STF, fala fino com a Câmara.
Ou seja, as pessoas que ajudaram realmente a eleger ele, como Joyce Hasselman, é chamado como a pessoa que surfou na onda dele, mas coloca pessoas que não tem nada a ver com o alinhamento do presidente como líder do governo. Então, as pessoas não que realmente estão engajadas no bolsonarismo não pode criticar isto. Da mesma forma que as pessoas que estavam engajadas no petismo não poderia criticar as decisões perversas que eles estão fazendo, porque isso vai trair o PT, e iria trair o PT, ia trair o progresso que o PT estava fazendo. E aí, por isso que hoje eles também não fazem isso. Mesmo que a consciência pese nele, pô, não deveria ser feito isso, mas eles não vão falar só das coisas boas, assim como os petistas na época só falavam das coisas boas e escondia as coisas ruins. Então, o Facno Fulfines faz a gente se libertar desse fanatismo que eles tentam, né, sempre inocular na mente da população, em que realmente as coisas funcionam assim. Não, a gente não pode ver o presidente ficar ali gritando, chorando pelo presidente, não, que agora ele salvou o salvador da pátria, ele é o José Bonifácio, ele é o Dom Pedro II. Não, ele não é. Ele é realmente um político e que precisa analisar friamente o que ele está fazendo. E quem pensa que nem eu realmente vai ser taxado como é a New Left, é a nova esquerda, é os isentões, assim, tem que realmente imaginar que a gente vive numa guerra cultural em que, claro, existe uma guerra cultural, mas assim, é algo assim urgente, tem que realmente agarrar no presidente e não importa o que ele faz de errado, é ele é o salvador. Mas é o seguinte, o Brasil tem uma história de longo prazo. Ele nada mais é do que um personagem assim que vai realmente fazer parte da história, mas assim, os efeitos ao longo prazo talvez não será tão relevante. Não quero dizer isto, mas não quero realmente julgar, mas os resultados de progresso do Brasil, isso advém de longo prazo. E por isso que as coisas devem ser analisadas de forma muito fria, muito técnica. E é assim que as coisas funcionam. O Bolsonaro não é um José Bonifácio. Isso quem vai dizer é o tempo, né? Mas o que ele vem fazendo, assim, é coisa muito equivocada. E o pior de tudo isso é as pessoas que ajudaram a eleger, que na época, quando era o PT que estava no poder, fazia as críticas realmente meticulosamente corretas, uma análise assim, realmente assim, que filtrava todos os problemas da esquerda no poder. Hoje agora não, hoje eles passam pano. Hoje eles passam pano. Por quê? Porque precisa desse fanatismo, precisa disso. Então, isso quem se ferra realmente são pessoas que perdendo a noção da realidade, né? Você perde isso porque você está realmente assim tragado de uma emoção, de uma paixão política e não consegue analisar de forma muito fria. Não pode criticar o presidente. Bom, acho que assim, a minha vocação é realmente ser um escudeiro, ser um soldado do. Não é as coisas funcionam assim. A política, ela é emoção, é algo assim muito frívolo. E para sair disso precisa realmente ser uma pessoa, tem que ser técnico, analisar realmente, sair das paixões. E isso, quando você faz isso, as pessoas que na época você concordava, agora você critica, você vai ser chamado de traíra, esquerdista, dos piores nomes. Então, Facts for Fins é um livro fundamental para remediar esse problema de fanatismo político.